Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Denise, eu sou aqui do Instituto Catu e a gente está começando um novo bate-papo sobre o desafio Escolas Sustentáveis. Bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. A ideia desse bate-papo é a gente poder conversar um pouco. Eu vou só colocar vocês todos no mudo, depois eu libero para todo mundo falar, tá? Só para eu poder falar um comecinho. A ideia desse bate-papo é a gente esclarecer as principais dúvidas e explicar como submeter o plano de ação de cada escola para o desafio. A gente sabe que está chegando perto do prazo, a gente já está começando a receber as primeiras propostas e eu sei que surgem as dúvidas na hora de colocar no formulário. Então, a ideia aqui desse bate-papo é a gente esclarecer, tirar essas dúvidas e facilitar o processo. Eu vou começar compartilhando minha tela para mostrar para vocês um detalhe da inscrição, que surgiram algumas dúvidas na última semana. O formulário de inscrição, ele é composto por 2 etapas, tá, gente? E é importante que a gente preencha, na hora de mandar a inscrição, que a gente lembre de preencher as 2 etapas. Vocês estão vendo que às vezes demora um pouquinho para carregar. Demorou um pouquinho para carregar na minha página também, tá? Por quê? Depende da conexão da pessoa. Eu aqui estou usando uma conexão Wi-Fi, que já está bastante carregada, porque eu estou transmitindo em vídeo para vocês, então demorou um pouquinho mais para carregar. Mas vocês estão vendo que, olha, eu tenho uma etapa de dados gerais da escola, uma etapa que é o primeiro plano de ação versão A, e uma etapa que é o segundo plano de ação versão B, tá? É importante que a gente lembre de preencher todos. Então, eu vou fazer aqui um teste com vocês, só para vocês verem como é importante. Vou botar um monte de dado aqui, tá? Enfim, só para a gente poder passar para o seguinte, é capaz de o formulário nem me deixar, porque tem algumas restrições, mas só para poder mostrar para vocês como é importante. Vou colocar educatu, como é importante a gente lembrar de preencher todos. Porque a gente recebeu algumas inscrições só com a primeira parte do formulário, tá? E é importante que a gente lembre de colocar tudo, porque a gente tenha, de fato, os dados completos. Aqui eu estou colocando qualquer informação, tá, gente? Só para mostrar para vocês, tá? Como é que a gente preenche. Mas só para deixar bem claro. Tá vendo? Eu dei o seguinte, eu dei o OK, e ele já passou para a página 2 do formulário. Então, é importante que a gente lembre que tem a seção de dados gerais da escola, em que eu vou preencher o nome da escola, a cidade em que ela está, quantos alunos a escola atende, quantos professores tem na escola, que nível a escola atende, se é infantil, fundamental, médio, etc. E aí, assim que eu dou um seguir, que é este botãozinho aqui, ele vai me mandar para a página seguinte do formulário. É nessa página seguinte que vocês vão começar a colocar as informações sobre o primeiro plano de ação. Então, coloca o nome, coloca os principais objetivos, coloca uma descrição breve das atividades, fala um pouco no roteiro, seguindo o roteiro de perguntas aqui, ó, que é este aqui, descrevendo um pouco qual é o contexto de realização desse plano de ação, então, de onde surgiu essa necessidade, que problema vocês pretendem solucionar, e quais as relações desse plano com o dia a dia da escola. Então, nessas perguntas da segunda etapa do formulário, que é essa etapa que a gente está chamando de plano de ação versão A, é que vocês vão detalhar o primeiro plano de ação, este primeiro de até R$30 mil, tá? Na terceira etapa, que é muito parecida com a etapa anterior, que é o plano de ação versão B, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram para a versão A, só que pensando num plano de ação de até R$105 mil, que é o valor mais alto, tá? É importante que vocês observem o formulário, vocês conseguem baixar esse formulário aqui em cima, na descrição do site, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu estou com as telas aqui do lado, mas eu tenho um link aqui logo em cima, sempre do formulário, o modelo do formulário em Word, para que vocês possam baixar e preencher todas essas informações e redigir todas essas informações antes de fazer a submissão final no formulário online, tá bom?
A gente já recebeu, como eu falei, algumas informações, alguns planos de ação. A gente está no Acatu, trabalhando em conjunto com as escolas que já submeteram. Então, até a próxima quarta-feira, dia 9, vocês podem entrar em contato conosco, seja pelo formulário de mentoria, que algumas pessoas receberão o link para se inscrever, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Já tem os planos de ação que a gente receber até a próxima quarta-feira, dia 9, a gente vai avaliar com mais calma, vai analisar a submissão, dar uma olhada no cronograma, nos objetivos e nos detalhes, e vai retornar para as escolas com sugestões. Então, a gente está fazendo aí uma espécie de uma mentoria e ajudando as escolas a construir seus planos de ação. Então, se você já tem uma ideia pré-estabelecida, já tem algum desenho do seu plano de ação, ou algumas sugestões para incluir, precisa de ajuda para transformar isso nesse formato que a gente está pedindo pelo formulário, não hesite em contatar a gente, tá? O e-mail é educatu@catu.org.br, o WhatsApp é 11 3179 1170, vou repetir, 11 3179 1170, e a gente tem também um formulário, se você quiser preencher um formulário para a gente entrar em contato com você, ele também está disponível na capa do Educatu. Logo na capa do Educatu, a principal matéria diz exatamente sobre esse formulário para você se inscrever e receber as informações e as sugestões da equipe do Acatu, tá? Além dessa questão da mentoria, eu vou aproveitar para comentar com vocês, algumas escolas têm perguntado sobre os planos em si. Precisam ser planos exatamente iguais, o de 30 mil e de 105 mil? Não, não precisam. Eles podem ser planos diferentes e podem ser complementares, tá? Fica a critério da escola, isso é uma escolha de quem está submetendo exatamente o nível de proximidade entre as ações do plano de até 30 mil e do plano de até 105 mil. Por quê? O julgamento vai ser separado, a seleção vai ser separada. A gente vai selecionar 4 com valor de até 30 mil e selecionar um que vai ser contemplado com financiamento maior de 105, tá? Então, eles não precisam se repetir, eles não precisam, idealmente, claro, eles são complementares, porque a gente está falando da mesma escola e dos mesmos problemas, mas eles não precisam ser repetições, fica a critério da escola que está submetendo. Um outro ponto importante que as pessoas vêm perguntando para a gente é sobre, na verdade, e é um detalhe dos planos que a gente vem recebendo, é a importância da gente ter mensuração de resultados. Quando a gente está falando dos resultados que a gente quer trazer com esses planos de ação, é importante que a gente tente quantificar esses resultados. E aí eu não estou dizendo que precisa ser uma medida ultra específica ou ultra determinada. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter uma maneira e apontar como é que a gente vai avaliar. Então, por exemplo, se eu estou falando de um plano que vai mudar a gestão de resíduos na escola, que vai estimular a criação de uma coleta seletiva dentro da escola. Eu vou falar que hoje em dia a gente mede em quantidade de sacos de resíduos recicláveis, por exemplo, que a gente produz, e a nossa ideia é reduzir a quantidade de sacos de resíduos recicláveis que a gente produz. É óbvio que eu não vou esperar que todas as escolas consigam medir isso em quilos, em toneladas, ou etc., mas que tenha alguma referência em termos de mensuração de resultado. É importante que ela quantifique, sim, a quantidade de pessoas que ela pretende atingir com seus projetos, então isso para a gente é um dado muito importante, mas que também aponte como é que aquele plano e como é que aquela ação está planejada para a gente ter, um método, uma maneira de medir a evolução daquele plano de ação e o sucesso daquela implementação, tá? Por último, as pessoas ainda têm perguntado sobre o cronograma físico-financeiro do projeto, que também precisa ser submetido. O local de submissão deles, vocês vão ver, é aqui, na descrição do plano de ação. Eu tenho a opção de anexar um arquivo, e aí eu vou anexar aqui, nessa submissão, o cronograma físico-financeiro para cada plano de ação, um para o plano de ação de 30 mil reais e um para o plano de ação de 105 mil reais. E é importante que as pessoas planejem e preparem esses cronogramas antes de fazer a submissão, tá? O modelo também está disponível para download aqui em cima, junto com o modelo da ficha de inscrição. Vocês podem baixar aqui o Excel e preencher. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente por e-mail ou então pode assistir o vídeo do bate-papo da semana passada. Semana passada a gente abriu o Excel e eu fiz alguns modelinhos de cronogramas físicos financeiros para mostrar às pessoas exatamente o que a gente espera receber em termos de cronograma. Então, se tiver alguma dúvida, recomendo assistir o vídeo da semana passada ou então pode mandar para a gente por e-mail, que a gente também segue à disposição para responder, tá bom? Eu vou ir abrindo os microfones de vocês
vou parar de compartilhar a tela. Quem tiver pergunta, quem quiser fazer pergunta, pode, por favor, levantar a mão. Tem um mecanismo para a gente levantar a mão aqui. Então, vou pedir para vocês levantarem as mãos e aí eu vou liberando o áudio de vocês, tá bom? Eu vou tirar do mudo, se alguém quiser, pode falar. Bom dia, gente, tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer. Pode fazer, Daia, por favor. Eu sou da Escola Realina, né? A gente está em parceria aqui. Nós já até enviamos o nosso plano de ação pro e-mail para poder fazer as correções. Aí, quando eu vi aí a questão do outro projeto, do segundo prêmio, né, que pode ser um complementando o outro. Pode ser embasado no primeiro, né? De acordo com o primeiro, algo que abranjaria mais pessoas, no caso? Pode sim. A ideia é que não precisa ser complementar, quer dizer, eles podem ser duas coisas diferentes, mas não é obrigatório. Se você, de repente, estou dando um exemplo, se eu começo com o primeiro plano falando em criar uma cisterna na escola, e esse é o meu plano de até 30 mil reais. Aí depois, no plano de até 5 mil reais, eu penso em criar 2 cisternas na escola para criar um sistema de produção de vegetais, por exemplo. Não tem problema nenhum. É importante só que os 2 planos sejam descritos, lembrando que eles vão ser analisados em espaços diferentes, em momentos diferentes. Então, na hora que você for descrever o plano B, que é o plano com o 105, é bom você descrever as ações de novo. Pode usar até as mesmas palavras. Só que complementando. Exatamente. É bom descrever as ações de novo, porque a pessoa que vai ler esse plano de vocês pode não ter visto o plano A de vocês. Então, é importante que ela entenda ali, então aqui ela vai fazer 2 cisternas com mais uma criação de vegetais, uma horta, etc, etc. Para que ela possa entender aquele plano, mesmo que ela não tenha lido o plano A. Entendi. Obrigada. Imagina. Alguém mais tem alguma pergunta? É importante, eu vou lembrar só dos prazos, gente. Porque dia 15 tem algumas escolas também pedindo para a gente prorrogar um pouco mais o prazo. Eu sei que o prazo é curto, não é o prazo ideal, a gente gostaria de ter mais prazo para poder trabalhar nisso, mas o processo de seleção vem acompanhado de uma série de outras ações que estão ligadas a um calendário internacional. Então, a escola vai entrar em um processo de intercâmbio de experiências com outras escolas de outros lugares do mundo que estão passando por um processo semelhante a vocês. Então, é importante que a gente consiga manter aí esses prazos com uma razoável... Só um minuto, vou só desligar aqui que está dando reflexo auditivo. É importante que as escolas consigam todas participar e cumprir esse prazo desse cronograma internacional para que a gente não perca a chance de trocar com as escolas dos outros lugares do mundo. Então, por isso que a gente não consegue expandir o cronograma. A gente está estudando a possibilidade de fazer alguma expansãozinha, mas ainda eu não consigo garantir que a gente vai conseguir exatamente por isso, porque os outros países também estão executando esse processo e o nosso calendário está diretamente ligado a esse calendário internacional desses outros concursos que estão acontecendo pelos diversos países que participam da iniciativa, tá? Então, não depende tanto de nós. Então, a minha sugestão é que prestem atenção aos prazos. Só um minutinho, João, já te libero. Que prestem atenção aos prazos. Então, o prazo do dia 9, que é quarta-feira que vem, para a gente dar sugestões nos planos, e o prazo do dia 15 do 10, para submeter o plano. Pode falar, João. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Denise, tudo bom? Tudo bom. Eu tenho uma dúvida sobre a planilha do orçamento. Sim. Porque lá eu vi que está descrito por ações, né, por atividades, o orçamento. Sim. E eu queria ver como é que eu contemplo, por exemplo, eu vou fazer uma formação de professores no início. E eu preciso de um recurso didático aí de apoio. Vou comprar livros, por exemplo. Como é que eu embuto isso lá?
Eu coloco minha ação lá, formação de professores, e não preciso discriminar para que vai ser? Só Você isso já não basta? E precisa lá discriminar no texto eu necessariamente, tenho você que não precisa discriminar no orçamento. Então, no orçamento, você pode colocar a formação de professores e colocar o valor nos meses correspondentes. Mas na hora que você for fazer a descrição do seu plano de ação no formulário, é legal você contar, olha, a ideia dessa formação é comprar material assim, ou é contratar uma pessoa assado para capacitar os professores, etc. Então, no cronograma, não. No cronograma, você pode ser mais sucinto, colocar a informação de uma maneira mais direta, mas na hora de descrever o projeto na ficha de inscrição, é legal você comentar exatamente o que você espera e qual o objetivo dessa ação, com um pouquinho mais de detalhe. Tá. Uma outra dúvida é se eu posso contemplar nesse orçamento um apoio técnico de uma pessoa externa, trazer um convidado para fazer, enfim, ajudar a gente a elaborar ou criar algum sistema ali. Sim, pode. As únicas verbas que não são contempladas, que não participariam dessa proposta, desse plano de ação, são as verbas de manutenção regular da escola. Então, sei lá, conta de água, conta de luz, e salário, hora de trabalho de equipe da escola, de equipe regular da escola. Eu estou falando de carga horária de professor, de diretor, que isso não entra no orçamento. Mas despesas com equipe externa, formação externa, custos logísticos, tudo isso entra nos custos do plano de ação. Tá, e como é que eu vou fazer a prestação de conta? Tem que ter uma nota fiscal? Como é que... Tem que ser PJ? Pode ser... Eu não tenho restrições quanto ao modelo de contratação, quando eu estou falando de pessoas físicas, mas eu vou precisar de algum comprovante dessa contratação. Seja um recibo, seja uma nota fiscal, mas alguma comprovação depois, na fase de prestação de contas, vai ser necessária. Ah, legal. Acho que é isso. Obrigado. Imagina, que é isso. Alguma pergunta mais, gente? Vocês podem tanto escrever no chat, quanto levantar a mão, quanto fazer como o João fez assim. Tá? Eu tô aqui, é que tem que estar sem câmera, eu não consigo ver. Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta e quiserem fazer, estou à disposição. Eu vou aproveitar e mandar para caso alguém não esteja me ouvindo. Acho que nós passamos aqui nas principais questões, nas principais novidades. A gente está bastante feliz que os planos estão chegando e os planos têm projetos muito bacanas. Acho que todo mundo, as escolas têm ideias muito criativas, experiências muito legais para compartilhar umas com as outras. E a gente segue à disposição, então, de vocês. Se não tem mais dúvidas, não tem mais perguntas, a gente segue à disposição de vocês. Só lembrando, em linhas gerais, o que a gente falou hoje. É importante lembrar que o formulário de inscrição tem 3 etapas, eu falei 2 no começo, são 3. Ele está à disposição para download na página de inscrições, então eu sugiro que vocês baixem o formulário na página, preencham ele antes e depois façam a submissão. Tá? Vão com cuidado, porque tem essas 3 sessões no formulário, é importante que preencham as 3, só ao final das 3 a inscrição está completa, por mais que o formulário já vá salvando cada uma das etapas para nós. Para vocês não aparece mais, vocês não conseguem editar, mas a gente recebe a informação de que alguém está tentando fazer a inscrição nas diferentes etapas do formulário. Então é importante preencher todas as 3 para garantir que a sua inscrição esteja de fato completa e que a gente tenha recebido esses dados do projeto e do plano de ação de vocês. O Educatu está com uma mentoria, então até a próxima quarta, dia 9/10, os planos de ação que a gente receber. A gente vai ler com cuidado, vai avaliar e vai dar sugestões. Então, se você tem um plano de ação que quer submeter e queria que a gente desse uma olhada antes, aproveita agora até o dia 9, que até o dia 9 a gente vai receber, ler e mandar sugestões. Está com dúvida, está com problema, a gente vai continuar atendendo por e-mail, educatu@catu.org.br, por WhatsApp, número 11 3179 1170, ou pelo formulário de inscrição para tutoria que está disponível na capa do Educatu, na página principal do Educatu, tá? Vale lembrar aí também que tem um plano A e um plano B, então é importante que a gente lembrar que esse plano de ação tem 2 versões, uma de até R$30 mil e outra de custo até 105. Não precisa ser complementares, podem ser coisas diferentes, mas é importante que na descrição a gente tome cuidado, porque pode não ser a mesma pessoa que vai ler, a seleção é feita em separado.
Então, pode não ser a mesma pessoa que vai ler o plano A e o plano B, então ele precisa ser bem descrito, mesmo que ele seja complementar. Tá? É importante que você descreva todas as ações que ele contempla, e não, ele é o plano A mais uma cisterna, mais, etc. Não, é importante que você descreva o todo daquele plano, para que a pessoa possa avaliar com base nos dados ali, na descrição daquele plano especificamente. E é importante lembrar que a gente tem que colocar nas questões, quando a gente estiver respondendo, alguma maneira que a gente vai evoluir, analisar a evolução da implementação. Então, como é que a gente pretende medir os resultados das ações que a gente está implementando? Não precisa ser uma medição super específica, do tipo, eu quero aumentar em 30% a economia de água, eu quero economizar 30% de água na escola, ou qualquer coisa do gênero, mas eu preciso ter um indicador e uma estimativa do que se pretende alcançar, para que a gente possa avaliar como é que a gente vai acompanhar esses planos e monitorar esses planos durante a execução no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Então, lembrem-se sempre de colocar isso na descrição dos planos de ações, dos planos de ação, para que a gente possa, em conjunto, construir os melhores indicadores, tá? Por último, no cronograma físico-financeiro, ainda tem dúvidas, e é natural, acho que é uma parte importante aí do processo, é natural que ainda haja dúvidas. A minha sugestão é dar uma olhadinha no vídeo do bate-papo da semana passada. Semana passada a gente abriu o cronograma e fez alguns exemplos de como descrever as atividades, de como distribuir o orçamento ao longo dos meses. Então, acho que dá para entender melhor. Parece complexo, mas na verdade é um processo simples. O cronograma só está sintetizando nos meses e nos valores o que o plano de ação de vocês descreve. Tá? Essas foram as principais trocas de informação que a gente teve hoje. Alguém mais tem alguma dúvida, algum questionamento? Alguma coisa que queria levantar? Então, tá bom, pessoal. Então, acho que por hoje é isso. Obrigada pela participação de vocês. Estou esperando os planos de vocês, louca para ler o que vocês estão criando. E boa sorte para todo mundo, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.